E aí, tudo bem? Eu resolvi falar sobre software livre por causa de alguns comentários que acabaram surgindo em um vídeo que eu postei alguns meses atrás. No vídeo onde eu publiquei sobre se vale a pena você migrar do Photoshop para o Affinity Photo, muitas pessoas me questionaram sobre a utilização de software livre. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui justamente para responder algumas questões que surgiram nesse vídeo. Se você não viu o vídeo, dá uma conferida no link aqui da descrição e no card aqui no cantinho também. E nele eu analiso alguns motivos de por que você poderia ou deveria trocar o Photoshop pelo Affinity Photo. Vale a pena, o vídeo é bem bacana, vale a pena aí para você dar uma avaliada. E uma das principais perguntas nesse vídeo foi justamente de por que eu não utilizava software livre, ao invés de ficar usando Photoshop, ao invés de ficar usando Affinity Photo, Affinity Design. Por que eu não uso software gratuito, já que os softwares gratuitos são tão bons ou deveriam ser tão bons quanto aplicativos pagos? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui justamente para responder essa questão. E eu tenho duas respostas, uma estritamente prática e outra que pode dividir opiniões, né, dependendo aí da sua visão sobre software livre. Para contextualizar quem não está muito por dentro da situação, software livre, software open source, né, são aqueles aplicativos que são desenvolvidos geralmente pela comunidade, que contribui para que esse software seja desenvolvido, e é um software acessível gratuitamente. Então qualquer pessoa pode baixar, utilizar, inclusive empresas podem utilizar o código-fonte para criar variações, para, enfim, distribuir também e assim por diante. E existem vários softwares livres dentro do segmento criativo, sendo que os mais conhecidos são o GIMP, né, para edição de imagem, o Inkscape para edição vetorial. Tem também alguns outros aplicativos para pintura, tem o Blender, que é um aplicativo de design, de desenho 3D, né, de modelagem em 3D. Enfim, são aplicativos gratuitos que podem ser baixados, utilizados livremente, sem nenhuma restrição. E a primeira resposta de por que eu não uso software livre é estritamente prática, é basicamente que eu não sou designer tecnicamente, tá bom? Eu sou arte finalista, então eu não sou o tipo de profissional que desenvolve um produto final, apesar, é claro, de eu trabalhar como designer gráfico, de eu oferecer prestação de serviços, criando projetos gráficos, de ter trabalhado muito tempo como produtor gráfico, como designer freelancer. Eu não sou de profissão designer gráfico, eu sou arte finalista. Então, na minha profissão, onde eu preciso entender, né, de praticamente todas as ferramentas que o mercado usa, utilizar software livre não é uma escolha, não é uma coisa que eu só vou utilizar software livre e pronto, que se dane o mercado. Não é assim que funciona. Quando eu trabalhava na gráfica, eu recebia arquivos de todos os aplicativos que você pode imaginar, de Word, PowerPoint, até InDesign, Illustrator e aplicativos desconhecidos aí que a gente nunca nem ouviu falar. Então, como arte finalista, utilizar software livre ou não é uma escolha. Eu preciso entender de todos os softwares possíveis, pelo menos no ambiente de trabalho que eu frequentava, para que eu possa atender o meu cliente da melhor maneira possível. Então, eu aprendi a utilizar Illustrator, InDesign, Corel, Photoshop, Acrobat, Publisher, Word, Excel, PowerPoint, todo tipo de aplicativo que o cliente possa te entregar algum arquivo, porque na gráfica que eu trabalhava, o fluxo de trabalho não era padrão, não dava para colocar lá um ISO, né? Não dava para colocar lá um PDF X1A para receber dos clientes, senão a gente ficava sem cliente, ficava sem dinheiro e eu ficava sem emprego. Então essa é a principal questão também de você ver aqui no Clube do Design, essa diversificação de software quando a gente está estudando sobre eles. Então você tem aqui tutorial de Illustrator, de InDesign, de Photoshop, de Acrobat, de Affinity Photo, de Affinity Design. Já trouxe tutorial até de Word, de PowerPoint também. Então tutorial de tudo aqui, justamente porque eu utilizo essas ferramentas no meu dia a dia de maneira criativa, tentando resolver o problema do cliente. Isso vai muito além da minha preferência pessoal. E o segundo motivo de eu não utilizar com frequência software livre, aí já entra justamente a questão pessoal, a questão de preferência, tá certo? Eu não vou dizer que eu não uso software livre. Por exemplo, eu utilizo as ferramentas do Google que são gratuitas, Google Sheets, Google Docs, apresentações do Google, né, Google Presentations. Então são ferramentas gratuitas, mesmo que sejam de propriedade do Google, você pode utilizar gratuitamente, tá? Não é bem lá a política do open source, né, do software gratuito, mas você pode utilizar de graça. Também eu utilizo o Gravity Designer, que é gratuito também,
que era gratuito pelo menos até agora eu comprar, né? Também já brinquei com o Inkscape, já brinquei com o GIMP, mas eu não me dou bem com esses softwares justamente por uma questão pessoal, uma questão de que eu simplesmente não gosto de trabalhar com eles. Então eu prefiro investir em softwares pagos, como o Photoshop, como o Illustrator, como o InDesign, como os Affinity, por uma questão de preferência, por conhecer melhor esse tipo de ferramenta, porque quando eu trabalhava na gráfica, apesar de eu receber arquivos de outros formatos, esses eram mais comuns, eu recebia muito mais arquivos em Corel, muito mais arquivos em Illustrator e muito mais arquivos em InDesign. Então meu fluxo de trabalho foi todo baseado em aplicativos pagos, aplicativos mainstream, esses aplicativos que estão aí na cabeça do mercado, digamos assim. Além disso, depois que eu saí da gráfica e fui contratado para trabalhar na Hydro como assistente de comunicação, trabalhando com uma equipe de jornalistas, de relações públicas, enfim, trabalhando na organização, lá dentro dessa corporação, que era uma multinacional, também utilizavam-se softwares Adobe. Então imagina se eu sou, sei lá, um adepto do software livre, eu sou um cara que só usa o software livre, aprendi no software livre, aprendi no GIMP, aprendi no Inkscape e sou contratado para trabalhar numa equipe que utiliza Photoshop, Illustrator e InDesign. Onde é que eu vou ficar nesse esquema? Então a maioria das pessoas, quando comenta, por que você não usa software livre? Software livre é vida, software livre é isso, é aquilo. São pessoas que desconhecem justamente essa perspectiva de mercado. Não que desconheçam, mas que pelo menos tenham uma perspectiva de mercado diferente da minha. Se você gosta de usar software livre, beleza, cara, dou maior apoio, pode usar sem problema nenhum. Eu utilizo também, não tem problema, nada me impede de instalar um GIMP, um Inkscape e colocar aqui para mim utilizar, mas eu prefiro utilizar os softwares que estão presentes no mercado com mais frequência, que atendem a uma gama muito mais ampla de clientes, justamente porque são mais utilizados do que o software livre. Então é uma preferência mais pessoal. Agora, com relação ao conteúdo aqui do canal, aí também pesa o fator popularidade. Algumas pessoas perguntaram por que você não faz tutorial de software livre aqui no canal. Pô, eu quero fazer. Já fiz tutorial de graphic design quando era gratuito. Eu tenho o GIMP, tenho o Inkscape instalado no meu computador, justamente porque eu planejo fazer tutoriais de software livre. Mas, assim, sendo bem honesto, software livre, infelizmente, não é tão popular quanto os demais softwares que a gente estuda aqui, como o Photoshop. Você consegue comparar em nível de popularidade Photoshop e GIMP? Até mesmo em relação a recursos, eles são diferentes entre si, apesar de você colocar eles no mesmo patamar. Mas com relação à popularidade, o Photoshop é infinitamente mais popular do que o GIMP, infinitamente mais popular do que qualquer outro software de edição de imagens livre. E quem trabalha com YouTube, que é o meu caso, isso aqui é o meu ganha-pão, tá? É o meu trabalho, eu preciso trabalhar com coisas que o meu cliente, digamos assim, que são vocês, né, as pessoas que acompanham o meu trabalho, vão consumir. Se eu postar um vídeo de GIMP, um vídeo de Inkscape, ok, pode até dar visualizações, mas nada se compara ao resultado que eu tenho com os softwares que são mais utilizados pelas pessoas, que justamente são mais utilizados porque estão presentes no mercado de trabalho e que estão presentes no mercado de trabalho justamente porque oferecem alguns recursos que infelizmente o software livre ainda não cobrem. Eu sei que existem softwares muito bons, como por exemplo o próprio Blender, né? O Krita, muitas pessoas recomendaram bastante. O próprio GIMP é bacana, mas o Inkscape, por exemplo, para mim não funcionou por conta dos problemas lá com impressão, com CMYK e tudo mais. Mas, enfim. Era isso que eu tinha para falar sobre o porquê que eu não utilizo software livre ou a minha preferência por softwares pagos, tá certo? Espero que você tenha entendido, que se você quiser compartilhar a sua opinião e me contar o que você acha disso, se você prefere software gratuito ou software pago e por quê, coloca aqui nos comentários, vamos conversar. Eu gosto de ouvir a sua opinião e vamos trocar uma ideia. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube Design. Um forte abraço. Tchau, tchau.